E aí, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e estou falando sobre Foucault e a história da feitiçaria e da possessão. A minha reflexão começou já num vídeo anterior, vai se prolongar hoje, está baseada nesse curso ministrado pelo Foucault no Collège de France, Os Anormais, que no Brasil é publicado pela editora Martins Fontes. E então eu quero continuar falando, tem muita coisa legal e interessante para continuar falando sobre esse tema. Eu só quero antes te lembrar de se inscrever no meu canal, de deixar o seu like aí no vídeo, se puder compartilhar o link desse vídeo nas suas redes sociais e deixa aí os seus comentários, as suas impressões, as suas reações. Me diz o que é que você está achando dessa discussão interessantíssima sobre Foucault. Não sei se você está surpreso, se você imaginava que ao ler a filosofia de Foucault você poderia encontrar questões como essa que eu estou discutindo aqui, tá bom? Eu vou lembrar então que o Foucault é um filósofo francês que nasceu em 1926, morreu em 1984. Ele foi um especialista no debate sobre o poder e estabeleceu uma cronologia própria, uma metodologia, vamos assim dizer, própria para trabalhar a questão do poder. Nesse curso chamado Os Anormais, que é um curso que foi ministrado entre 1974 e 1975, Foucault estava fazendo uma genealogia da anormalidade e estava procurando os ancestrais do sujeito anormal, e com isso ele entrou na história da feitiçaria e da possessão, história que a gente já começou a contar no vídeo anterior. Nós caracterizamos o que é a feitiçaria e o que é a possessão, e agora então nós vamos continuar conversando sobre o corpo enfeitiçado e o corpo possuído, qual é a diferença entre um e outro. Ele vai dizer assim, ó, dois tipos de consentimento, mas também dois tipos de corpo. O enfeitiçado, o corpo enfeitiçado, como vocês sabem, se caracteriza essencialmente por duas características ou dois aspectos. Por um lado, o corpo das feiticeiras era um corpo todo rodeado, ou de certo modo, beneficiário de toda uma série de prestígios, que uns consideravam reais e outros ilusórios. Mas pouco importa. O corpo da feiticeira é capaz de se transportar e de ser transportada. É capaz de aparecer e desaparecer. Fica invisível também em certos casos. Em suma, é afetado por uma espécie de transmaterialidade. Também é caracterizado pelo fato de que é sempre portador de marcas, que são manchas, zonas de insensibilidade que constituem todas elas como assinaturas do demônio. Que coisa maravilhosa, né? A gente sabe, quando a gente faz a história da feitiçaria, a gente sabe, por exemplo, que as feiticeiras podiam, por exemplo, se metamorfosear em animais, podiam voar, podiam se deslocar de forma instantânea de um espaço para outro. Ou seja, esse corpo da feiticeira é um corpo que não tem limites, é um corpo flexível, é um corpo mutável, e é um corpo que tem as marcas do seu pacto feito com o diabo, né? Se a gente pega, por exemplo, todos os estudos, né, os trabalhos historiográficos, né, vários deles indicam que o que os inquisidores procuravam no corpo da feiticeira eram exatamente as marcas que demonstrariam que ela tinha feito um pacto com o diabo, né? E a gente já caracterizou no vídeo anterior que uma das marcas do corpo da feiticeira é que esse corpo era marcado, essa relação da feitiçaria era marcada por uma relação consensual, portanto um pacto assinado entre ela e o diabo, ou entre ele e o diabo. Agora ele diz, em contraponto, o corpo da possuída é bem diferente. Não está envolto em prestígios, é o lugar de um teatro, não no mau sentido do termo, né? Existe uma dimensão de teatralidade, de encenação, de performance, né? Citando aí do Foucault, é nele, nesse corpo, no interior desse corpo que se manifestam os diferentes poderes, seus ensinamentos. Não é um corpo transportado. É o corpo atravessado em sua espessura. É um corpo dos investimentos e contra-investimentos. No fundo, é um corpo fortaleza, fortaleza investido e sitiado. Corpo cidadela, corpo batalha. Batalha entre o demônio e a possuída que resiste. Batalha entre o que na possuída resiste e essa parte dela mesma, ao contrário, que consente e se trai. Isso é maravilhoso.
Batalha entre os demônios, os exorcistas, os diretores e a possuída, que ora os ajuda, ora os trai, ficando ora do lado do demônio pelo jogo dos prazeres, ora do lado dos diretores e dos exorcistas por meio de suas resistências. É tudo isso que constitui o teatro somático da possessão, né? Então, o Foucault também analisa isso, né? Existe uma triangulação, né? Quer dizer, a figura da feiticeira, o diabo, e a figura do exorcista, o diretor de consciência, né? E essa possessa, ela em alguns momentos se aproxima desse representante do discurso do catolicismo romano, que é a figura do exorcista, ora se aproxima do diabo, né? Ora nega o catolicismo, ora nega o mundo diabólico. E esse corpo então está em convulsão, esse corpo está em disputa. Essa disputa, essa ideia de que esse corpo é puxado por um lado e por outro lado, faz com que se trave ao mesmo tempo uma luta no interior desse corpo e ao mesmo tempo faz esse corpo começar a entrar em convulsão, né? E aí que ele começa então a falar da convulsão, e ele diz assim: o que é a convulsão? A convulsão é a forma plástica e visível do combate no corpo da possuída. A onipotência do demônio, sua performance física, pode ser encontrada em aspectos dos fenômenos de convulsão como a rigidez, o arco de círculo, a insensibilidade às pancadas, né? Quer dizer, esse corpo, quando essa mulher está possuída, esse corpo se torna muito mais forte do que em princípio essa mulher seria capaz, ele se torna insensível, né? Às vezes são necessárias diversas pessoas muito fortes para poder conter uma possessa. Também encontramos toda a série de gestos involuntários, mas significantes, como debater-se, cuspir, tomar atitudes de denegação, dizer palavras obscenas e religiosas, blasfematórias, mas sempre somáticas, né? Lembra que a palavra soma em grego significa corpo. A convulsão é essa imensa noção aranha que estende seus fios tanto do lado da religião e do misticismo como do lado da medicina e da psiquiatria. É essa convulsão que durante 2 séculos e meio vai ser o móvel de uma batalha entre a medicina e o catolicismo. Quer dizer, a ideia naturalmente que se um corpo não entra em convulsão apenas em função de um distúrbio elétrico, essa convulsão pode ser efeito de práticas discursivas sobre este corpo, né? Quer dizer, quando a gente fala, por exemplo, de síndrome de burnout, a gente tem um corpo que foi levado até o extremo da exploração do sistema capitalista, o extremo da exploração do trabalho, das potencialidades, das energias desse corpo, e ao mesmo tempo existe algo nesse corpo que resiste, que não aguenta, que está esgarçado, que chegou no seu limite. E isso faz com que esse corpo entre numa queima, né? Num colapso, numa convulsão, né? Num estado de contrariedade, porque internamente o sujeito, ao mesmo tempo que acredita que ele precisa trabalhar muito, ele sabe que ele não pode trabalhar tanto, que o corpo dele não suporta tanto trabalho, e ele entra num estado de convulsão, né, de queima no caso específico. O Foucault depois fala sobre a possessão como tema para a história política do corpo, né? Então ele vai dizer que as pessoas olham a questão da Inquisição, da feitiçaria, apenas como história religiosa, mas tem a ver com história política. Quer dizer, existe uma intenção de imprimir sobre o corpo de uma pessoa determinadas marcas. Existe naturalmente resistências inconscientes a essas marcas que estão tentando ser impostas, e isso naturalmente é um capítulo da história política, né? Naturalmente uma história política de uma forma bastante diferente daquilo que a gente está acostumado. Quando a gente fala de história política, a gente está pensando em macropolítica. Eu já falei em outros vídeos que o Foucault acha importante a macropolítica, mas se deu como tarefa a de trabalhar com a microfísica do poder ou com a micropolítica. E aqui ele está dizendo que é necessário fazer uma história política do corpo e que o debate sobre feitiçaria, e principalmente o debate sobre possessão, deixa aí para a gente uma série de ideias para a gente poder trabalhar a história política do corpo. A religião como alguém que exerce um poder
político muito forte sobre os corpos das pessoas e também a história da resistência a esse poder que é exercido sobre os corpos das pessoas. E por fim, o Foucault vai dizer, né, por fim, eu digo apenas para terminar o vídeo de hoje, né, porque o tema ainda é muito rico, daria para a gente gravar tantos outros vídeos. Mas ele vai dizer que a Igreja Católica criou anticonvulsivos, né? E aqui ele está falando naturalmente de maneira metafórica, né? Quer dizer, se a possessão é um corpo que entra em convulsão, e se a possessão é um fenômeno que pode afetar qualquer pessoa, ou vai afetar sobretudo as pessoas mais piedosas, esse tipo de tecnologia de poder, com o tempo vai deixar de ser interessante para a Igreja Católica, vai mais criar problemas do que resolver os problemas. E aí então o Foucault vai dizer que a Igreja Católica cria os anticonvulsivos. Que anticonvulsivo é esse? Vamos olhar aqui, eu vou citar textualmente o Foucault. Mas creio que o que aconteceu foi que a Igreja, quando se confrontou nesse caso com todos esses fenômenos que estavam tão em linha com sua nova técnica de poder e que eram ao mesmo tempo o momento, o ponto em que essas técnicas de poder encontravam seus limites e seu ponto de inversão, tratou de controlá-los. Ele tratou de liquidar esses conflitos que haviam nascido da própria técnica que ela empregava para exercer o poder. E em que consiste esse anticonvulsivo? Para o Foucault, é a psiquiatrização da possessão demoníaca. Quer dizer, o discurso da Igreja Católica vai mudar. Os católicos então vão dizer, olha, existe possessão demoníaca, o diabo existe, a possessão demoníaca existe, mas esses casos são muito raros. E é necessário provar que houve possessão demoníaca para que o Vaticano designe uma pessoa para fazer o exorcismo. Em relação aos casos que parecem possessão e não são, que compõem a maioria dos casos, todos esses casos então devem ser tratados pela psiquiatria, né? E aí então a Igreja Católica se retira e diz, olha, possessão é um caso raríssimo, essa multiplicidade de fenômenos que nós encontramos são casos médicos e psiquiátricos, devem ser tratados pela medicina. Então ela se livra do problema e transfere para a medicina, e é nesse ponto então que a medicina começa a estabelecer uma diagnose, começa a estabelecer uma série de discussões em torno da anormalidade. Então vai dizer, ó, o que é um corpo normal, o que é um corpo anormal, e aí então a medicina, a psiquiatria, a psicologia coloniza esse domínio, que era um domínio do campo religioso, e eu acho isso fascinante. Tá bom? É isso, eu espero que você tenha gostado, espero que você também tenha ficado surpreso de encontrar debates como esses nas aulas, nos cursos ministrados por Foucault, esse filósofo brilhante e que continua a me fascinar muito. Um abraço e até o próximo vídeo.